Olá pessoal do canal, aqui é Heleno Paes, médico urologista, trazendo muito conteúdo para vocês no canal do YouTube. E hoje eu vou falar para vocês de um caso que eu comentei lá no Stories daqui uns dias atrás. Ainda no calor da emoção, eu tinha saído de uma cirurgia onde foi retirado um tumor renal muito grande. E eu acho que é melhor vocês assistirem esse Stories, ó. Roda aí. Olá pessoal, dia duro de trabalho aqui terminando agora, ufa, até que enfim. E eu tive um caso que a gente terminou até agora a cirurgia do rapaz. É um caso muito curioso, ele foi investigar uma varicocele com nossa equipe. E varicocele, para quem não sabe, é aquelas varizes que às vezes dá no saco e que está relacionado às vezes à infertilidade. E na investigação foi descoberto que ele estava com baita de um câncer de rim, um tumor enorme. E felizmente deu tudo certo na cirurgia, ele vai se recuperar e se Deus quiser ele vai ficar livre da doença. Mas não é intrigante? Qual a relação da varicocele com câncer de rim? Eu vou gravar um vídeo para vocês para a gente tentar esclarecer essa relação tão estranha. Valeu? Bom, o primeiro passo é explicar para vocês o que é a varicocele. Sim, varicocele é um defeito venoso, são uma espécie de varizes que aparece no saco, no escroto dos homens. E isso geralmente acontece na adolescência. Sim, no desenvolvimento dos meninos, quando o testículo está crescendo, também essas veias começam a desenvolver e algumas pessoas têm uma facilidade, uma predisposição familiar de ter problemas nas veias. Por exemplo, algumas senhoras na sua família têm varizes grandes nas pernas, ou é comum ter doença hemorroidária, aquelas hemorroidas no ânus, e essas pessoas têm uma predisposição, então podem desenvolver a varicocele, ok? Mas a varicocele não necessariamente é um problema, apenas uma pequena parcela das pessoas terão problemas relacionados à fertilidade. E outras pessoas podem ter queixa de dor crônica associada à varicocele, mas é bem pequena a incidência desses problemas. Vejam essa foto para ilustrar o que eu estou falando para vocês. Observem que a varicocele, quando ela é muito exuberante, ela apresenta um aspecto de saco de minhocas ou saco de vermes, como é descrito nos livros de medicina. Agora farei um parênteses. Existe uma forma bem rara e inusitada de aparecer a varicocele nas pessoas. Sim, algumas pessoas, quando desenvolvem tumores abdominais volumosos, acabam surgindo a varicocele. Sim, normalmente não é a mesma varicocele que aparece no adolescente, que nem eu falei para vocês. É o mesmo aspecto, porém com causas diferentes. E aí que entra o caso que eu falei um pouquinho antes. Vou ilustrar para vocês na forma de desenhos que acho que fica mais fácil de entender. Bom, pessoal, aqui no desenho, então, eu vou explicando bem didaticamente, tá bom? Mostrando cada item. Então, nós temos os dois rins, que eles são órgãos que têm um aspecto, uma forma de um feijão, mais ou menos, né? Eu vou colocar aqui assim os dois. Vamos considerar que aqui é o rim direito e aqui é o rim esquerdo, tá? E no meio do nosso corpo, nós temos uma grande artéria, que é a artéria aorta. Vou colocar em vermelhinho aqui, que ela é o vermelho, normalmente é a cor usada, né, nos livros de anatomia para representar as artérias. E as veias são em azul. Então, aqui logo ao lado da artéria aorta, nós temos a veia cava inferior, uma outra grande veia, né? Que transporta o sangue de toda a parte de baixo do corpo em direção ao coração, tá? Certinho. Então, cada rim recebe sangue de uma artéria renal, que ela vem dessa artéria principal aqui da aorta. Então, o rim esquerdo ele recebe a artéria renal
esquerda e o rim direito recebe a artéria renal direita. A artéria renal direita geralmente passa aqui por baixo da veia cava inferior. Chega aqui. E, naturalmente, os rins eles devolvem esse sangue depois de ser infiltrado, né? Através de uma veia que sai do rim e vai para a veia cava inferior. No caso da veia renal esquerda, ela passa por cima da aorta, e a veia renal direita, ela vai daqui direitinho para o rim direito. Tá legal? Ah, mas doutor Heleno, e o testículo, o que tem a ver com isso? Você está falando de rim, não era testículo e tal? É aqui que vem o ponto interessante. Então, os testículos estão aqui embaixo, né? E os testículos, eles têm uma origem embrionária, uma historinha interessante de vocês entenderem. Eles são formados lá no embriãozinho a partir do polo inferior dos rins. Então, durante o desenvolvimento do feto, o testículo vai descendo do rim até a posição final, que é lá no escroto, no saco, na bolsa testicular, né? E então, naturalmente, os vasos sanguíneos dos testículos, eles são originados dessa região e vão acompanhando os testículos nesse caminho todo. Normalmente, a artéria testicular esquerda, ela vem aqui dessa região alta da aorta, algumas vezes sai da artéria renal também, tá? Mas geralmente vem daqui e caminha até o testículo. E a artéria testicular direita, às vezes sai como um raminho da artéria renal direita, às vezes direto da aorta. Eu vou colocar aqui esse nosso casinho saindo da artéria renal para facilitar o desenho também, mas elas podem sair da aorta também, tá? E as veias testiculares, essas são o nosso tema do vídeo, né? As veias que saem, tiram o sangue do testículo, são as veias gonadais ou veias testiculares. Aqui no testículo elas chamam me fugiu o nome agora, mas depois eu falo, mas é a veia testicular, elas são vários emaranhados de veias que vão se tornar a veia única testicular aqui. Então, eu vou fazer o desenho esquemático. No caso da veia testicular esquerda, olha só que barato, ela drena para a veia renal, a grande maioria das vezes. Raras exceções podem vir da veia cava, mas quase sempre ela vem da veia renal esquerda. Enquanto que a veia gonadal, veia testicular direita, ela vem sempre ou quase sempre para direto na veia cava inferior. Então essas são as veias gonadais e o caminho que elas percorrem, tá certo? Pois bem, agora o que é a varicocele, né? A varicocele é quando essas veias testiculares, elas são vistas dentro do escroto, dentro da bolsa testicular, de uma forma dilatada, de uma forma tortuosa, né? Isso geralmente acontece devido a um retorno venoso dificultado, né? Ou então por uma predisposição pessoal da pessoa de ter um defeito venoso. Mas o que acontece, né? Como o sangue tem que percorrer esse caminho gigante até lá a veia renal esquerda ou a cava aqui em cima, qualquer empecilho nesse caminho do sangue, qualquer obstrução, qualquer obstáculo, vai fazer com que haja um aumento da pressão de retorno aqui, uma maior dificuldade, e essas veias vão naturalmente se dilatando. Então, imaginem que esse rim aqui ele foi comprometido por um tumor, né? Então, esse tumor
ele é um nódulo sólido, aqui um exemplo vai de um tumor, só para a gente ver. Alguns tumores renais, eles têm uma infiltração que vai infiltrando aqui a veia renal esquerda. Quando há uma presença de trombo tumoral dentro da veia renal esquerda, adivinha o que acontece? Esse trombo tumoral ele entope ou dificulta a chegada do sangue pela veia testicular para que o sangue siga o seu caminho. Essa obstrução vai fazer com que essa veia ela fique tortuosa, que ela fique dilatada e tortuosa até a sua inserção. Tá? Então, esse é o principal motivo porque algumas pessoas têm varicocele, surge uma varicocele que ela não tinha, e isso é devido a um câncer de rim, um tumor renal. Tá? Uma outra situação que pode acontecer e dar o mesmo problema é quando existe o tumor renal muito grande, muito volumoso, e esse tumor está causando uma compressão. Então imagine que aqui tem um tumor gigantesco e esse tumor está fazendo peso, aderido, né, aqui na veia testicular do lado esquerdo. Compressão vai ter dificuldade de retorno do sangue aqui por essa região. Essa veia vai ficar dilatada e tortuosa. A gente vai ver uma varicocele do lado esquerdo súbita. Claro que é importante vocês entenderem que para a gente pensar que uma varicocele está relacionada a algum tumor abdominal, essa varicocele tem que ser algo novo, né? A pessoa não tinha e a partir de um determinado ponto surgiu uma varicocele importante, né? Uma outra observação muito interessante é que tumores no rim direito, para desenvolverem varicocele do lado direito, precisa que ocorra um tumor num estágio muito mais avançado. Por quê? Como a veia gonadal ela desemboca nessa outra veia, veia cava, é necessário que o trombo tumoral do lado direito ele preencha não só a veia renal direita, como também essa veiona, veia cava inferior, né? Aí vai impedir que todo o sangue chegue com facilidade aqui, inclusive o sangue vindo da veia gonadal direita. Aí sim, com esse trombo gigante, sim, virá uma piora no retorno venoso testicular e vai ter a varicocele do lado direito. Então, normalmente acontece mais frequentemente do lado esquerdo, lado direito só em casos muito avançados. Belezinha? Espero que o desenho tenha sido útil. Eu não sou o melhor desenhista, mas era um desenho mais esquemático. Portanto, se você tem varicocele, pelo amor de Deus, não saia por aí desesperado à procura de tumores abdominais. Sim, isso é uma ocorrência rara e só serve essa mensagem para aquelas pessoas que não tinham e passaram a apresentar já na idade adulta. Beleza? Olha, quem gostou desse vídeo, por favor, deixe seu joinha. Se você gostou da forma que eu apresento as informações para você, se inscreva no meu canal. E vejo vocês no próximo vídeo.